Bom, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Eu acho que o tema desse evento é extremamente importante, sem exagero, não apenas pelas razões óbvias, mas porque eu acho que, para além de pensarmos na crise, é preciso que a gente pense no depois da crise. A gente sabe que o Brasil vai passar, que essa crise no país vai passar, diversas formas possíveis, o Marcelo falou de algumas delas aqui, e o que me parece ser relevante nesse momento é a gente pensar nas formas mais adequadas, seja do lado do governo, seja do lado do setor privado, que venham a contribuir para que o país possa retomar um crescimento, mas não um crescimento qualquer, mas um crescimento que seja um pouco mais sustentado do que historicamente ele foi. Bom, deixa eu falar um pouco sobre a nossa visão da competitividade, como nós chegamos aqui e para onde a gente deveria ir. Sim, a competitividade do país é muito baixa, vários indicadores mostram isso, todos vocês conhecem alguns dos principais, mas é verdade também que essa competitividade é baixa já há muito tempo. Tá? E por que essa competitividade? E aí eu estou falando de indicadores como, não apenas os indicadores, por exemplo, do World Economic Forum, mas outros do Banco Mundial, e enfim. Mas se você pega indicadores mais específicos, como indicadores de produtividade, a produtividade está estagnada desde o ano exato de 1980. Basicamente, a produtividade segue estagnada desde então. Se você pegar um outro indicador importante, que é o de produtividade no setor de serviços, que é o setor que perfaz cerca de 72% do PIB, a produtividade não apenas é baixa, mas ela chegou até mesmo a cair no longo prazo. Se você olha outros indicadores, como indicadores de capital humano, a escolaridade média, sim, a partir dos anos 90, a escolaridade média subiu no Brasil. No entanto, quando a gente olha no longo prazo, se você comparar o ano de 1900 e o ano 1900 e 2000 no Brasil e compara, por exemplo, com o ano de 1900 e 2000 com os Estados Unidos, há um processo, há um hiato acumulado de gap de educação muito grande. E esse hiato não é neutro. Tá? Por mais que o Brasil tenha ou esteja fazendo uma redução, ou convergindo em termos de escolaridade média para os Estados Unidos e outros países desenvolvidos, o efeito cumulativo desses vários anos é não neutro, né, na capacidade de o país ser mais ou menos competitivo. Um outro ponto importante que ajuda a explicar, e aí um ponto que eu acho que ajuda a explicar como que a gente chega aqui, o estado de fechamento da economia, notadamente a partir dos anos 50. A economia se desenvolve a partir, sim, se industrializa e se urbaniza, desenvolve-se uma indústria, mas a economia, desde então, se voltou muito para dentro, exportando pouco e se integrando pouco à economia mundial. As consequências desse fechamento também são e parecem ser não neutras. Uma delas foi o pouco apreço à capacidade de se inovar, de se desenvolver capital humano e de se tornar mais competitivo por diversos aspectos. Esse tipo de coisa me faz crer que uma parte importante da crise que a gente vive hoje não se deve necessariamente ou exclusivamente ao que ocorreu nos anos recentes, mas numa economia que é tão pouco competitiva, historicamente pouco competitiva, tem problemas de diversificação e de inserção internacional, pouco capital humano, pouco apreço à inovação, seria uma questão de tempo essa economia ter problemas econômicos não negligenciáveis. Isso aconteceu. E isso aconteceu e talvez tenha sido amplificado pelo processo de globalização, que expôs as fraquezas da economia brasileira. Processo esse que inicia mais ou menos ali na década de 90. Então, não me surpreende que a economia tenha chegado num estado de crise como a de hoje, e que competitividade deva ser visto como um assunto crítico para se entender essa crise. Sim, há questões fiscais, sim, há outras questões, mas há questões estruturais por detrás dessa crise que não podem ser deixadas de lado, porque senão a gente não olha, senão a gente corre o risco de olhar para algumas das questões importantes,
mas não para todas as questões mais relevantes. E aqui que eu acho que olhar para a competitividade se torna crítico para a gente pensar em formas de se ter um crescimento não necessariamente muito maior do que o que a gente tem historicamente, mas de preferência que seja mais sustentado, mais persistente, ou seja, um crescimento com menos altos e baixos, que é o que tanto caracteriza o processo de crescimento no Brasil. E, para isso, o foco na competitividade sim, muito importante. O que tem que ser feito? Eu acho que não há, para além do que o Marcelo falou, de reformas no campo de governo, me parece que também importante que a gente foque em questões tais como a diversificação da economia. O Brasil, a economia, se você olhar para diferentes indicadores relevantes que medem a diversificação do parque produtivo, a gente perdeu um pouco dessa capacidade de produzir coisas mais elaboradas ao longo das 2 últimas décadas. Isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que já vem de mais tempo. Uma outra coisa que me parece importante quando a gente pensa em competitividade é a criação de um ambiente mais propício para a adoção de novas tecnologias, para a inserção internacional em atividades econômicas que são mais capazes de agregar valor. Do que eu estou falando? Quando a gente olha alguns dos principais fatores que têm explicado a agregação de valor na economia mundial, o que a gente encontra lá? A gente encontra, dentre outras coisas, as novas tecnologias de produção e de organização da produção. Estou falando aqui de coisas que incluem, mas não se limitam à indústria 4.0, à inteligência artificial, à nanotecnologia, a impressoras 3D, a toda sorte de serviços que desenvolvem inteligência essa que, em conjunto com essas novas formas de produção e de organização da produção, e por organização da produção, eu estou falando de cadeias globais de valor, elas têm criado uma nova etapa, colocaram os países numa nova etapa de inserção internacional e de capacidade de contribuição para a agregação de valor. E nesse ambiente, serviços, em todas as suas modalidades, serviços de consumo final, mas especialmente serviços que são insumos para as demais atividades econômicas, ganham uma projeção muito importante, em especial serviços que agregam valor. Nesse novo ambiente, com esse novo ambiente que a gente entende, por exemplo, por que há um processo de reshoring nos Estados Unidos. Por que empresas fazem as contas e muitas delas encontram resultados, encontram justificativas plausíveis para se estabelecer nos Estados Unidos, muitas vezes com custos de produção e com capacidade de competitividade até maiores do que aqueles encontrados na China ou em outras partes do mundo. Então, o que nós temos aqui é que custos de produção, que é aquilo que, grosso modo, está associado ou aquilo que a gente chama de custo Brasil, isso, sem dúvida, é muito importante, em especial num país com um passivo de infraestrutura, como é o caso do Brasil, dentre outros passivos. No entanto, nessa nova etapa do desenvolvimento econômico, das novas tecnologias, como a gente conversou, apenas custos não serão suficientes para tornar o Brasil mais competitivo. Não será. A parcela, por exemplo, de mão de obra no custo de produção da indústria em nível global, ela vem caindo, porque a parcela associada à agregação de valor, agregação essa que vem de P&D, design, softwares customizados, marketing, branding e outras coisas, elas têm ganho uma participação cada vez maior no valor da produção. Fazer parte de cadeias de produção, de comércio intrafirma, se tornam fatores determinantes para se produzir, para se ser competitivo. Ter um parque produtivo diversificado e sofisticado se torna cada vez mais importante. Ter infraestrutura voltada para atividades de maior agregação de valor se torna cada vez mais importante. Ter uma infraestrutura, por exemplo,
de telecomunicações que favoreçam o desenvolvimento de novos empreendimentos e de novos modelos de negócios se torna cada vez mais importante. E, muitas vezes, e a depender do caso, pode ser até mais importante do que uma ferrovia que leva soja de um estado do Centro-Oeste até o Porto de Santos. Então, eu penso que algumas das velhas ideias, elas parcialmente continuam na mesa, ou deveriam continuar, mas os desafios para que o país se torne mais competitivo, eles estão se transformando, e os desafios agora são muito maiores. E um ponto adicional é que, para além dessas questões tecnológicas, dessa reorganização da produção e etc., que a gente discutiu, há também um desenvolvimento importante no campo institucional, que tem implicações para o fluxo de capitais e de investimentos e para a forma como se faz comércio. Eu estou falando mais especificamente dos novos acordos que estão colocados, dos novos acordos comerciais amplos, plurilaterais que estão colocados na mesa. Estou falando do TPP, do TISA e, eventualmente, do TTIP. Acordos esses que, de certa forma, transformam ou mudam ou influenciam de uma forma bastante grande os determinantes do comércio, da agregação de valor, do fluxo de recursos entre os países, da participação dos países na economia mundial. Isso tudo é também um grande desafio para um país que, como o Brasil, tem um largo passivo acumulado em várias áreas, mas que se confronta com novos desafios esses associados a esses pontos que a gente discutiu.